O assunto é notícia. Entrevista. Hoje aqui no Assunto é Notícia, nós vamos falar sobre a convivência em condomínios residenciais nessa pandemia. A gente vai bater um papo com o advogado Josan Batistucci, que vai nos explicar que quem descumpre regras de prevenção contra coronavírus pode ser até expulso dos condomínios. Olá, doutor Josan. Além da empatia, do respeito, os condôminos também estão tendo que cumprir algumas regras, seja elas locais ou até nacionais. Como que a gente pode entender isso? Olá a todos. Bom, a convivência em condomínios, ela atrai, né? Um atrito fica muito mais evidente entre as pessoas que convivem na medida em que os limites são mais curtos, né? Então, é diferente, por exemplo, quando você mora em bairros, em cidades convencionais, na qual você tem um vizinho que às vezes está a 15, 20 metros de distância da sua casa, ou até mais do que isso. Agora, quando você está morando, por exemplo, em condomínios edilícios, ou seja, edifícios, né, verticais, o seu vizinho está imediatamente acima, imediatamente ao lado ou abaixo de você, e isso atrai, então, uma possibilidade de ter conflitos, né, de maneira mais insistente. Ocorre que a legislação, o Código Civil, fala dos direitos e dos deveres dos vizinhos, né? Então, os direitos de vizinhança. E aí atrai três elementos que a gente chama de 3 S's, que é a saúde, o sossego e a segurança. A saúde tem totalmente, então, a ver e relacionado com as questões do coronavírus, né? O sossego, que é o direito de você descansar, de você dormir, de você relaxar, né? O direito de você recuperar suas energias para o trabalho, e a segurança, que tem a ver também com a parte relacionada à estrutura do imóvel, mas também a segurança em geral contra furtos e roubos. Então, esses 3 S's do direito de vizinhança, eles são absolutamente aplicáveis a relacionamentos de vizinhos em condomínios ou não. Agora, quando se está dentro de condomínios, os limites ficam mais estreitos, né? Então, da mesma maneira que os vizinhos devem ter muito mais bom senso para evitar causar tumulto ao próximo, né? Esse próximo pode estar acima, abaixo ou ao lado. Os próprios vizinhos em condomínios edilícios, ou às vezes quando são bairros mais próximos, né, mais apertados, também existe um dever maior de tolerância, né? Você não pode querer, por exemplo, ter o mesmo nível de ruídos em relação a vizinhos, quando você mora, por exemplo, num condomínio com muitos imóveis, né, com vários, por exemplo, vários blocos. Então você tem ali uma convivência mais próxima, que é o início aqui da minha fala, e em contrapartida você vai ter mais barulhos do que se morasse num bairro comum, né, de residências, etc. Quando são muitos apartamentos, um barulhinho aqui, outro barulhinho ali, acaba tornando um barulhão. Mas, doutor, com a pandemia, alguns condomínios estão fazendo regras específicas ao combate da Covid-19, se eles podem fazer isso? Sim, nós temos visto isso em diversas cidades do país, né, em diversos condomínios, que são os cuidados com a questão sanitária, né, com a saúde de todos. Então, os condomínios têm disponibilizado em elevadores, nas entradas, nos halls dos prédios, em diversos locais, além de deixarem sempre as janelas, portas abertas, né, também disponibilizando a limpeza, ou seja, tudo que a ONU e a saúde pública recomenda de melhor, os síndicos devem fazer, tá? Agora, o que nós encontramos muitas vezes são síndicos que, na boa vontade de querer ajudar, de querer organizar o seu condomínio, podem eventualmente extrapolar a questão das suas atribuições. Então, não cabe ao síndico, por exemplo, e nem ao conselho do condomínio, criar regras, né, estabelecer exigências além daquelas que estão previstas na legislação. Isso cabe aos membros, né, do Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, ou aos legisladores do país, mas não ao síndico. O síndico, cabe a ele a principal função, e ele é eleito para isso, é manter organizado e fazer cumprir as regras do condomínio.
Essas são as obrigações dele. Quando o morador do condomínio se sente incomodado com o vizinho, seja por falta de uso de máscara, seja por aglomeração, enfim, para quem ele deve recorrer? Nesse período, de pandemia, nós podemos até dizer que o dever, como cidadão, é muito mais do que apenas o exercício de um direito. Ele tem, inclusive, um dever de fazer as denúncias quando identificar que há pessoas que estão descumprindo as regras sanitárias. Isso é em todos os municípios, E é evidente que a gente pode ter períodos de abertura e de fechamento, ou seja, períodos de uma quarentena um pouco mais relaxada para outros períodos de uma quarentena mais rígida. E aí todos devemos nos adaptar a isso. O vizinho tem todo o direito, mas também o dever, conforme mencionei, de realmente denunciar todas as vezes que ele identificar que está ocorrendo situações que podem causar um dano à saúde coletiva. Esses espaços coletivos, eles inclusive são muito discutidos, se eles estão dentro ou não das questões relacionadas ao uso de máscara e outras situações. Por exemplo, a lei que foi sancionada recentemente pelo presidente Bolsonaro não fala de espaços coletivos, fala de espaços públicos, porém dentro de um condomínio é um espaço privado, de uso coletivo por aqueles proprietários e as pessoas que forem autorizadas. Mas não é de espaço público, já que nós não podemos entrar lá a qualquer momento, tem que ter autorização. Então há discussões sobre isso no Brasil como um todo, se as normas que são feitas, os decretos feitos pelos governadores ou prefeitos, ou então pela saúde pública, se eles são também aplicáveis ou não, mas isso decorre de falhas da forma, da redação, da forma como estão escritos esses decretos. Então, abre-se margem para muito questionamento a respeito de tudo isso, Nós estamos conversando com o advogado Jossam Batistucci. E agora minha pergunta é, a justiça de alguns lugares tem concedido ordens para despejar locatários que descumprirem as regras do isolamento social dos condomínios onde moram? Isso pode e tem ocorrido. Então nós temos os deveres na legislação, no Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, obrigações dos condôminos de respeitarem lá a saúde, o sossego, a segurança que eu mencionei na outra parte da conversa. Então, quando o condômino descumpre isso, o que deve fazer? Tem um procedimental que os síndicos devem fazer, que é notificar o condômino para que ele se adapte às regras, aplica multa, aplica sanções devidas, notifica, enfim. Esse condômino o condômino, e aí no caso tanto faz se é proprietário ou se é locatário, aquele que está alugando, o inquilino, Então, quando ele toma um imóvel alugado ou ele é proprietário, ambos podem ser expulsos do condomínio, ou no caso da relação de locação, pode o juiz conceder o despejo quando se caracterizar que é um condômino antissocial, e essa é até a expressão da legislação. O antissocial é aquele que tem por hábito descumprir as regras da convivência em condomínio. E numa situação uma situação desta, quando se identifica e o síndico toma as medidas de notificar, exigir a postura, documentar, gravar vídeos, provar com testemunhas, tomar todas as medidas que são necessárias para que aquilo fique de uma maneira muito robusta ali registrada, então se pode sim, ou o proprietário, que seria o locador, ou o próprio condomínio exigir a exclusão, a retirada daquele condômino antissocial, daquele convívio ali do próprio condomínio. Casos que estão acontecendo, doutor? É uma novidade para todo mundo, mas para a justiça também está precisando fazer adaptações? Sim, sem dúvida. É uma novidade, embora, na verdade, é novidade entre aspas, porque isso já existe na legislação e já tinha também situações ocorrendo no judiciário brasileiro como um todo. Porém, Cési, o que a gente vê é que aumentou demais, porque a convivência mais próxima, conforme eu comentei, atrai um nível de ruído, de atrito entre os vizinhos maior. E tem muita gente que tem negado a existência de riscos, de problemas. E com isso a pessoa não está dando muita bola para as regras sanitárias, as regras da saúde, o que atrai o problema na convivência entre condôminos. Agora, o que a gente vê é que esse aumento de casos no judiciário e de conflitos entre vizinhos tem sido aí sim uma novidade ao judiciário, porque as discussões sobre a urgência de uma solução, elas se tornam muito maiores. Então, antes, de repente, um condômino antissocial
poderia, por exemplo, ficar lá discutindo 6 meses, 1 ano, 2, o juiz, né, de certa forma, ia tolerar um pouco mais. Agora, durante esse período de pandemia, a decisão do juiz tem que ser urgente mesmo, né, e para isso servem as medidas chamadas medidas liminares, que são as tutelas de evidência, tutela de urgência, enfim, nomes que os advogados dão por conta do que está previsto na legislação para essa decisão antecipada que o juiz pode dar, a medida liminar, né? E aí, de repente, se estiver tudo muito comprovado no processo, poder, enfim, determinar o despejo ou a desocupação de alguém que esteja utilizando o imóvel. Então já está acontecendo. O tempo de resposta nesse caso já está sendo menor. Sim, tem sido menor porque dentro dos critérios que nós temos na legislação, um deles é o chamado periculum in mora, ou seja, a urgência da demanda daquele caso. E isso, né, a urgência ela é realmente muito efetiva, porque de repente, se o condômino, né, seja ele inquilino ou proprietário, resolve fazer uma festa no final de semana, de repente daqui 10 dias, uma semana, já vão ter casos de pessoas contaminadas por coronavírus dentro do condomínio. Então não dá para o judiciário esperar resultados de processos que de repente vão levar 1, 2, 3, 4 anos para acabar. Até lá não tem mais pandemia, então a decisão tem que ser já, ela precisa ser urgente. Daí a importância das pessoas ofendidas de realmente documentarem-se, ou seja, registrarem ao máximo, né, o comportamento antissocial do vizinho, as festas que estão ocorrendo de maneira ilegal, ou todas as outras circunstâncias e ocorrências, ele precisa realmente documentar, não pode ser apenas testemunho, não. Ele precisa tentar o máximo de provas e provas o mais robustas possíveis para que o juiz tenha muita segurança ao dar a decisão. Obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos com o advogado Jossam Batistucci, que esclareceu o que diz a Justiça em relação a quem descumprir regras de prevenção contra coronavírus dentro de condomínios residenciais. Na